Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Reitero uma vez mais, hoje nós estamos no dia 8, ao convite a que assistam, através do canal A Rede Vida de Televisão, o próximo retiro pregado por mim e começa amanhã à noite. 3 palestras no domingo, 3 na segunda, 3 na terça de carnaval. Uma bela alternativa para aqueles que não são carnavalescos e para os quais não interessa carnaval 24 horas na televisão. O tema do retiro já expus, eu o prego com muita unção, pelo menos dedico muito de ministro, a subida do Monte Carmelo. Nós tínhamos parado na semana passada, exatamente, agora me perdi, assim, no final do capítulo 10º, não é? Encerramos o capítulo 10º de São João, vamos agora para o capítulo 11. Porém, antes de começar o 11º, eu devo fazer algumas explanações, explicações. Eu disse que numa redação primitiva deste evangelho, ao capítulo 10º deveria seguir-se imediatamente o capítulo 13º em diante. E disse também que os dois capítulos, 11º e 12º, devem ter sido intercalados numa segunda edição pela qual passou este evangelho. Mas agora é preciso provar, pelo menos tanto quanto possível. Primeiro indício de que estes capítulos não conheceram a história dos demais. São os dois únicos capítulos em que os judeus são tratados com simpatia. Os judeus desses dois aqui, capítulos, significam os habitantes da Judéia, muitos dos quais foram à casa de Marta e Maria para consolá-las da morte do irmão Lázaro. Desses aí, se diz que muitos estiveram dispostos a crer em Jesus. É a única vez no quarto evangelho em que os judeus, como tal, são tratados numa luz, digamos, positiva. Este é um primeiro indício de uma redação posterior. Segundo indício, quem acaba de ler o capítulo 10º percebeu que Jesus fugiu para a Transjordânia. Ora, se o capítulo 11º fosse lido imediatamente ou cronologicamente, logo a seguir ao 10º, Jesus teria ido para a Transjordânia, para depois voltar novamente à Judéia, a ressuscitar Lázaro e voltar de novo para a Transjordânia, para voltar pela segunda vez por ocasião da entrada triunfante em Jerusalém. É muita ida e vinda em tão pouco tempo. Este é um segundo indício de que nós estamos aqui diante de um arranjo. Terceiro indício: todos os sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, ilustram bem e mostram ao leitor que a gota d'água, notem como estou falando, a gota d'água, para a condenação de Jesus, teria sido a purificação realizada no templo. Para este evangelista aqui as coisas se passam diferentemente. Ele quis que a gota d'água para a condenação de Jesus fosse o ressuscitamento de Lázaro.
E por causa disto, e operando naturalmente por razões teológicas, ele deslocou a purificação do templo, que verossimilmente, de acordo com os sinóticos, deve ter acontecido nos últimos dias, na Semana Santa, para o início do Evangelho. Repito, ele, agindo assim, agiu por motivos teológicos. Queria que o leitor compreendesse que, por ter dado a vida a alguém, ele foi condenado a morrer. Jesus realizou diversos sinais neste Evangelho. Este é o 7º, será o último, o maior de todos. É um sinal, mas de todos os sinais, é o que mais se aproxima da realidade. Lázaro verdadeiramente voltará a uma vida mortal e terá que morrer novamente. Mas é o sinal mais próximo da vida divina, onde não se morre mais, que Jesus, por mandato de Deus, quer dar aos seres humanos. Bem, tudo isto para mostrar aos telespectadores que existem mais do que indícios de que estes capítulos foram colocados no texto posteriormente. Eu falei de uma segunda edição. Ele deve ter passado por pelo menos 3 edições. Mais adiante falarei de outros casos onde se vê deliberadamente uma segunda edição. Bem, você mesmo poderia mostrar agora. Leia, por favor, o finalzinho, sem mudar a página para depois voltar aí. Leia o finalzinho do capítulo 14 desse mesmo. Vai para adiante e leia o finalzinho do capítulo 14. Final. O último versículo do capítulo 14. 31. Mas o mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, partamos daqui. Levantai-vos, partamos daqui. Comece o 15. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Levantaram-se e partiram? Não. Porém, comece o 18. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Percebe que 14 e 18 vão muito bem? E se não houvesse o 15, 16 e 17, nenhum leitor sentiria falta? Parece sim. Aí estão as provas de por quantas redações deve ter passado este evangelho antes da redação final. Bom, Padre, o senhor disse que essa função que se tem com a modificação do lugar em que se inserem os capítulos é teológica. Por que seria teológica? porque o redator da segunda modificação, da segunda redação melhor, quis fazer da morte de Lázaro o pivô para o processo e a morte de Jesus. Quem dá, aí está a teologia, quem dá a vida é condenado a morrer. Ok. Posso prosseguir com a Então leitura? agora vamos para a leitura, nós fazemos a leitura sequencial, claro, não é? Nós vamos para o capítulo 11, então, versículo 1 em diante. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Que nada tem a ver, diga-se de passagem, com o famoso Lázaro da parábola lucana. Lá se trata de uma parábola só, o Lázaro e o rico Epulão. Sim. Não é? Aquele que foi... O Lázaro que pede para que
leve, que alguém ressuscite, que alguém volte dos mortos para avisar os irmãos. Não, dele. esse é o irmão que irmão. pede. O Lázaro, que era o mendigo, mendigo, ninguém morreu isso, primeiro. É isso mesmo. Não é? Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Bem, Lucas, que conhece, ou dá mostras de conhecer também algumas tradições de João, coloca a meio caminho entre a Galileia e Jerusalém, a aldeia, sem citar o nome, Betânia, onde moravam Maria e Marta. Lucas não menciona o irmão Lázaro, menciona um Lázaro da parábola do capítulo 10º, e em contraste com o rico e pulão, mas que não deve ser de forma nenhuma o mesmo, confundido com esse Lázaro aqui. Lázaro é um nome comum. Eu acredito que no nosso tempo esteja esgotado, tenhamos que fazer um pequeno intervalo. Então vamos. Muito bem, estamos de volta e então... Seguimos a partir do versículo 2. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Atenção, também a respeito dessa Maria aqui, muita confusão foi feita já na tradição sinótica, mais tarde pelos padres da igreja. Esta Maria seria Maria Madalena, irmã de Lázaro e pecadora pública, aquela que em Lucas capítulo 7º teria, numa espécie de ato de contrição, chorado e banhado os pés de Jesus, enxugado com os seus cabelos. A tradição já patrística uniu essas três Marias aí. Seria Maria Madalena, a pecadora, a que ungiu Jesus. A exegese atual hoje tende a separar. São três Marias diferentes. Uma é a pecadora anônima, que não recebe o nome de Maria. Outra é uma Maria que ungiu os pés de Jesus em Betânia. E outra parece ser a Maria, irmã de Lázaro. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse: essa doença não é mortal. A mesma coisa, mais ou menos, o que teria dito com relação ao cego de nascença. Quem nasceu, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os pais dele? Nem ele, nem os pais, mas para que Deus seja glorificado. Aqui, mais ou menos a mesma coisa. Esta doença é para a glória de Deus. Mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube... Este evangelista aqui coloca a casa dos três irmãos, de nenhum deles se diz que era casado. Sim, nenhum. Em Betânia. Betânia dista de Jerusalém apenas 4 quilômetros. Portanto, está praticamente dentro, isso naquela época. Hoje, Betânia faz parte da periferia de Jerusalém. Os evangelistas sinóticos não mencionam este fato porque só conhecem uma viagem de Jesus a Jerusalém. Mas João, que conhece diversas, podia perfeitamente imaginar, e não creio que estivesse longe da verdade histórica, que às vezes em que Jesus se dirigia a Jerusalém, se hospedasse, Jesus lá não tinha casa, se hospedasse em casa de 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, nas cercanias de Jerusalém. Continua. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. E isto calha bem com o que Marta vai dizer a ele
na beira do túmulo quando manda tirar a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é o 4º dia. Podemos fazer o seguinte cômputo. Desde que adoeceu gravemente, as irmãs mandaram um mensageiro a Jesus. Esse mensageiro deve ter levado um dia para chegar de Betânia, aonde Jesus estava, na Transjordânia. Jesus demorou 2 dias lá antes de vir para Betânia. No 4º dia, chegando em Betânia, o corpo já estava cheirando mal. Bate bem com o que o evangelista diz no final. Isto para mostrar que o evangelista não é tão fantasioso quanto por vezes parece. Embora antes da ressurreição ele faça toda uma teologia de Jesus capaz de dar a vida aos seres humanos, por mandato de Deus. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez até a Judéia. O que é difícil de entender se os capítulos fossem unidos, né? Já no primeiro momento. Seus discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Jesus faz uma diferença entre momentos de luz e momentos de trevas, para depois dizer: eu sou a luz do mundo. Não é? Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: mais um desentendimento que a técnica de João. Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Bem o estilo da psicologia de Tomé, embora não acredito que historicamente esta afirmação tenha sido por ele feita. O evangelista soube bem a quem atribuir determinadas afirmações. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Fizemos já o cômputo. Sim. Não é? Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 15 estádios. Muitos, podia explicar, 15 estádios? Mais ou menos uns 4 Uns quilômetros. 4 quilômetros. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Bem, agora nós temos 2 quadros, e 2 quadros um tanto repetitivos. O quadro de Marta, que sai ao encontro de Jesus. Jesus ainda, ao que tudo indica, não tinha entrado na aldeia, estava fora. E, em repetição, o quadro de Maria, que também sai ao encontro de Jesus. Os exegetas, os comentadores, com muita propriedade, já perceberam de longe que o quadro de Marta é muito mais desenvolvido que o quadro de Maria. Mas nós não temos mais tempo para explicar isto aqui e deve ficar para o próximo dia, para a próxima semana. Já muito obrigado. Não se esqueçam do nosso retiro de carnaval e, finalmente, iniciem, com a graça de Deus, um bom tempo quaresmal. Santa Quaresma para todos. Bom final de semana, bom domingo a todos. Bom dia.